paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, com a quarta-feira de cinzas, nós iniciamos a Quaresma, este tempo de 40 dias que nos prepara a Páscoa. Mas mais do que preparar, podemos dizer, nos ajuda a reviver o mistério pascal. O que é que significa isso para nós? Já ouvimos na quarta-feira de cinza o padre colocando na nossa cabeça as cinzas, provavelmente disse: convertei-vos e crede no Evangelho. E estas palavras nós encontraremos justamente no primeiro domingo da Quaresma deste ano. Mas o que é a conversão? O que é que significa mudar? E o que é, sobretudo, o que nós entendemos por esta dinâmica pascal, que é a Páscoa, enfim. Claro, nós já sabemos, é a morte de Jesus, sua paixão, sua morte e a sua ressurreição. Por isso, já dá para entender que conversão significa morrer a algo e reviver, ou recomeçar com algo novo. Deixar algo velho e aprender ou reaprender a praticar algo novo. E o que é tão velho e o que é novo? O velho é a morte, é o pecado, é o homem que morre porque não sabe amar, não sabe fazer o bem, não sabe partilhar e deve ressuscitar, renascer um homem novo, um homem fraterno, um homem solidário, um homem que testemunha não só o amor, como eu disse, mas realmente que acredita na força que o amor tem de transformar a sociedade, as relações, por que não o mundo, a história da própria humanidade. Por isso, este ano, eu vou procurar, ao longo desta Quaresma, fazer alguma referência, em primeiro lugar, à carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que é um grande convite à fraternidade e à amizade social. Uma convocação do Papa Francisco. E, em segundo, também outro pano de fundo, a campanha da fraternidade deste ano, que já está suscitando polêmicas por aí, uma campanha ecumênica. Mas nós vamos deixar de lado as polêmicas e vamos procurar entender e experimentar também o que é uma campanha, e porque é da fraternidade e porque é ecumênica. Nós vamos começar com as leituras, evidentemente, do primeiro domingo, e já vou dizer do segundo, porque na Quaresma, no primeiro domingo e no segundo, sempre encontramos, mais ou menos, para dizer, as mesmas leituras dos evangelhos, conforme os anos. Este ano é Marcos, por isso encontraremos a página das tentações, conforme o evangelho de Marcos, e a página também da transfiguração, no próximo domingo, do evangelho sempre de Marcos, segundo a versão deste evangelho. Depois teremos, este ano, o evangelho de João, e iremos depois, é claro, refletir sobre isso. Vamos começar com este primeiro domingo. Por quê? Porque é interessante já perceber o caminho que se abre à nossa frente nesta Quaresma. Primeira leitura é uma proposta de aliança com Noé. Ou seja, teve o dilúvio, Deus quer começar com uma nova humanidade. Mas não quer ser um Deus longe, que manda ou desmanda ou que destrói, de jeito nenhum. É o Deus da vida, é o Deus que faz reflorescer a vida. E por isso, coloca aquele sinal que é o arco-íris como aliança entre a humanidade nova e o próprio Deus. É o convite, ou melhor, uma aliança, como eu disse, um acordo para dizer vamos nos ajudar. E isso é fundamental, para não pensar que quem se deve converter somos nós que temos que trabalhar. É verdade, mas não estamos sozinhos nesta luta, nesta superação, nesta capacidade de deixar morrer algo, jogar fora mesmo e fazer renascer algo novo, uma nova humanidade, um homem novo, como eu disse antes. E a segunda leitura é aquilo que na primeira carta de Pedro diz: Jesus Cristo morreu uma vez por todas e para todos. Quer dizer, alguém que teve a capacidade de entregar a sua vida por que fez isso? Qual é o objetivo? É a meta também, para nos reconduzir a Deus. Isso é maravilhoso. A humanidade que, em lugar de
ter como norte, como direção, como caminho, rumo a Deus, acaba indo por caminhos errados. Por isso eu vou refletir um pouco sobre as tentações e quem sabe lembrar as tentações também dos dias de hoje, aproveitando, como vamos ver já, da Fratelli Tutti do Papa Francisco. Primeiro, as tentações. O evangelista Marcos não explicita as tentações de Jesus. Nós estamos acostumados, o demônio que leva Jesus lá em cima do templo, se me adorares, Jesus que responde que não somente de pão vive o homem, tudo isso está nos outros evangelhos. Marcos simplesmente diz que Jesus foi no deserto para ser tentado e que depois, o evangelho deste domingo, primeiro de quaresma deste ano, começou, depois que João Batista foi preso, a sua pregação. E ali reencontramos aquelas palavras que já encontramos nesse tempo comum, logo depois, lá em janeiro, no mês de janeiro ainda. O que Jesus dizia? O tempo se cumpriu, o reino de Deus está próximo, está aqui, convertei-vos e crede no Evangelho. O que é que nós pensamos quando entendemos, escutamos e experimentamos, infelizmente, a tentação? Às vezes nós até pensamos que seja Deus, perdoa dizer assim, que nos tenta, ou seja, nos coloca tropeços para ver se nós tropeçamos, se nós caímos. É Deus? Vamos dizer que não é nem Deus e, de certa forma, pode ser até o inimigo, como muitos dizem por aí. Mas vamos pensar de uma maneira um pouquinho diferente, porque afinal a tentação o que é? É um ser obrigados, ou de qualquer maneira nos encontrar numa situação que exige de nós uma decisão. É sempre assim. Quando nós temos que tomar uma decisão, podemos ir de um lado ou podemos ir do outro. Podemos fazer uma escolha ou fazer uma outra. E aí que entra, não é a tentação, entanto, para dizer vou pelo caminho errado, a base de que nós decidimos que aquele caminho é errado. Como é que vamos saber que aquele caminho é errado e outro é o certo? Claro, nós precisamos de alguém que nos ajude. Isso é evidente na nossa vida. A proposta do Evangelho, por isso a conversão. Mas significa o que, afinal? Que todos sempre vivemos uma situação de escolhas. Todo dia, toda hora, podemos falar ou ficar calados. Podemos dizer ou não dizer, como eu disse. Podemos também ir ao próximo ou não ir. Podemos fechar o nosso coração e podemos também abri-lo. Ou seja, toda hora, repito, podemos e devemos tomar alguma decisão. Podemos escolher. É o grande mistério, se quiser, também da liberdade. Ou seja, se não fôssemos livres, não seríamos tentados. Se não tivéssemos a possibilidade de fazer o contrário, também não existiria o mal, por exemplo, ou não teríamos as opções. Mas é o contrário, justamente porque tem opções, é que eu tenho que encontrar o sentido da minha escolha. Por que escolho este caminho em lugar do outro? O que é que está dentro do meu coração? Na base de que eu norteio a minha vida? Por isso as tentações, de fato, são uma forma que nós encontramos, experimentamos, de ver em quem nós acreditamos de verdade, em quem confiamos de verdade, e onde é que queremos, por onde é que queremos que ande a nossa vida. Por isso me permito também, para não demorar muito mais, lembrar algumas das tentações que valem também para a humanidade toda, porque as tentações são pessoais, eu faço coisas erradas e às vezes escolho coisas erradas, mas também toda a humanidade, a nossa sociedade. Qual é o rumo da sociedade? Qual seria o melhor para este nosso conjunto social no qual estamos vivendo, entrelaçados, esta globalização que amarra todos nós? Por isso eu vou fazer referência também à carta encíclica, como eu disse, Fratelli Tutti, porque o primeiro capítulo, Papa Francisco diz, o mundo fechado. Ou seja, a primeira tentação é nos fechar. A primeira tentação é pensar, olha, perante toda esta dificuldade, questões, problemas, esta sociedade cada vez mais complexa, e é verdade isso, qual é a tentação que nós encontramos? Eu não vou me interessar mais, eu vou cuidar da minha vida, vou me fechar.
Só que tem um fechamento individual, individualista, porque quando eu me fecho também vou acabar fazendo o quê? Zelando somente daquilo que é meu, daquilo que me interessa, daquilo que é vantagem para mim. E se nós olharmos o mundo em geral, a tentação é até se fechar como blocos, como países inteiros, ou até categorias. Ou seja, nós esquecemos que existe humanidade, que existe também os nossos irmãos. Por isso, é uma primeira tentação real, que às vezes vivemos, às vezes fechamos até nas nossas famílias, não falamos com outras pessoas. É tão simples se fechar que às vezes nem percebemos quanto estamos ficando afastados dos outros. A outra tentação, que vem tudo um pouco de consequência desta primeira, é o fato que quando eu me fecho, deixo de perceber aquelas pessoas que o Papa Francisco diz são as mais frágeis na nossa sociedade. Ou seja, se eu estou bem, eu estou com saúde, eu estou com condições, por que deveria me interessar dos pobres? Por que deveria me interessar das pessoas que não têm as condições que eu tenho, a saúde que eu tenho, o dinheiro que eu tenho? Ou seja, todas as pessoas e as condições de vida mais fragilizadas acabam sendo descartadas. Por isso estamos vivendo uma grande tentação de ter fatias ou partes da humanidade que podem ser descartados, povos inteiros que podem ser descartados, grupos que podem ser descartados. Que humanidade é esta que se fecha no seu egoísmo e acaba também descartando seres humanos com a mesma dignidade e com a mesma vontade de viver também que nós temos? E por fim, é isso que lembro também a campanha da fraternidade, o apelo do Papa Francisco. Qual é a tentação? Achar que podemos fazer isso sozinhos. Mas não é verdade, não. Para mudar as coisas, nós temos que caminhar juntos. Não é só se fechar, é também o isolamento. Eu sou melhor, eu sei tudo, não preciso dos outros. Por isso, uma campanha de fraternidade também ecumênica é um convite a ver o bom que existe nos outros, as qualidades que existem nos outros, e não nos achar na condição de ter tudo ou de ter um monopólio, vamos dizer, da verdade, do bem. Nós estamos certíssimos, não fazemos nada de errado. Não, cada um é pecador, cada um é fraco, cada um tem as suas limitações, e é no conjunto que nós devemos aprender não só juntar as coisas erradas, porque todo mundo carrega também os seus pecados, mas sobretudo juntar as qualidades, juntar as esperanças, juntar a força que vem também da união e da comunhão, sobretudo. Por isso, as tentações estão aí, sempre prontas para nos atrapalhar e não nos deixar viver a fraternidade, não nos deixar ser pessoas novas que amam e são amáveis, e talvez deixar prevalecer o egoísmo, o desinteresse e, portanto, a indiferença e todos aqueles pecados que atrapalham a nossa vida hoje. Começamos a Quaresma e procuramos, sim, a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho.